vocês já podem abrir aí o VirtualBox, né, que é o programa que a gente vai usar para criação dos servidores e das outras máquinas virtuais, beleza? Que, no meu caso aqui, olha, a máquina jogador 1 e 2, ela já está criada, né? Porque ela vocês vão começar a fazer nas 2 quartas-feiras aí que eu falei na aula passada, que eu vou chegar atrasado. Beleza? Então o Windows 7 vocês vão instalar sozinho nessas 2 quartas-feiras. Bom, como é que funciona aqui? O VirtualBox, né, é um programa para virtualizar outros computadores dentro de um mesmo computador. Então, quando você cria uma máquina virtual, essa máquina virtual ela vai ser um arquivo ou um conjunto de arquivos dentro do seu sistema operacional. E aquele conjunto de arquivos, quando você roda ele pela máquina virtual, ele aloca os recursos do seu computador da forma como você planejou para ele, e ele trabalha ali como se fosse um outro computador, um computador à parte. E aí você consegue fazer rede com esse computador, você consegue trabalhar com ele como se fosse um segundo, um terceiro, um quarto computador. Muitas empresas fazem isso, eles compram um servidor muito parrudo e começa a subdividir o servidor em vários computadores virtuais, e aí as máquinas estão virtualizadas, então é mais fácil para fazer backup, para guardar configuração. Quando o cara precisa, um servidor está cheio agora, o servidor está lotado, eu preciso, ou ele não está conseguindo, vamos dizer assim, manter o desempenho que ele quer, aí o cara precisa, para que os sistemas que rodam lá dentro funcionem, o cara precisa fazer uma segunda máquina com as mesmas configurações da primeira. Então ele consegue fazer a clonagem das máquinas, e aí ele garante que ele não tem que instalar tudo de novo e acertar todas as configurações que ele fez na primeira máquina para a segunda, para o sistema rodar liso. Então às vezes é um sistema lá que provê acesso a banco de dados. Aí o cara, sei lá, abre uma filial da empresa em outro lugar. Aí os bancos têm que ser iguais, as máquinas têm que ser iguais, tudo igual. Aí o administrador só vai lá e faz a clonagem, e ele tem certeza que o que está funcionando em uma vai funcionar na outra, entendeu? Então tem algumas vantagens. Lembrando que toda vez que você aloca recurso para uma máquina virtual, você está tirando o recurso da sua máquina física, da sua máquina real. Então eu sempre vou falar assim, é a máquina virtual ou a máquina real. A real é a sua mesmo, né? E a virtual é a que você instalou ali dentro. Então, vamos supor assim, eu tenho 6 GB de memória. Se eu alocar 2 GB para uma máquina virtual, na hora que aquela máquina estiver rodando, não interessa se aquela máquina está usando, se o Windows daquela máquina está usando os 2 GB. Ela vai pegar o recurso de 2 GB para ela e pronto. Tá certo? Então, eu já vi muito aluno assim, eu acho que esses computadores de vocês aí são 4 GB de memória, né? 6? 16. Aqui? 16? Aí o cara, eu já vi muito aluno assim, tipo, a máquina do cara, às vezes ele traz notebook do cara tem 4 GB. Aí ele pega e faz assim, eu vou montar uma máquina com Windows com 2 GB e mais uma com Windows Server, né, com 2 GB de memória. E os outros 2 Windows, né, que são o jogador 1 e o 2, são o Windows 7, eu vou colocar 1 GB. Quer dizer, quando ele sobe as 3 máquinas, não sobra memória para a máquina dele, né? Que além de tudo tem que controlar as outras 3. Então, não funciona. Aí você tem que pensar que o recurso que você aloca para a máquina virtual, você está retirando da sua máquina real. Tá beleza? Então, olha só, a gente vai começar a fazer o processo aqui da criação da máquina. Eu vou clicar lá em novo, vou colocar, vou chamar minha máquina de Game Server 2017-02, beleza? Aí eu dei um nome para a máquina. Aqui eu vou escolher qual sistema operacional que eu vou colocar nela.
e embaixo a versão do sistema. Eu acho que a nossa, que aqui eu passei para vocês, deixa eu ver aqui. 64. É o 64? Então, olha lá, eu vou colocar lá o Windows 2008 64 bits. Beleza? Próximo. Aqui eu já defino a quantidade de memória RAM para ele. Eu vou colocar, no meu caso aqui, 1 GB. Tá? Próximo. Aqui é o disco rígido. Veja bem. Quando eu tenho a opção aqui de utilizar algum disco rígido de outra vez que eu criei máquina virtual, eu tenho a opção de criar um novo, ou eu tenho a opção de a máquina já existe, acabou o espaço dela, então eu quero acrescentar um disco nela. No nosso caso, eu vou criar um disco novo, tá? Vou mandar criar. Aí ele me dá essas opções aqui. Sinceramente, eu não sei a diferença, eu deixo no padrão. Beleza? Próximo. Aí eu tenho essa opção aqui que eu tenho que escolher, né? Dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Dinamicamente alocado. Se o meu disco tem 30 GB, o que ele vai fazer? Ele vai, usando esse disco, ele vai pegando da máquina real à medida que eu vou utilizando. Então, por exemplo, assim, eu tenho o meu teto de 25 GB, de 30 GB de disco, mas eu só usei um até agora. Então, o que ele ocupa no disco real é 1 GB. Eu vou copiar um vídeo para lá. Aí o vídeo tem, sei lá, 1,5 GB. Então, o que ele vai fazer? Na hora de eu copiar o vídeo, ele vai falar, opa, não tem espaço. Então, agora eu vou criar mais uma área de disco para juntar no disco que já está na máquina e formatar essa área para eu ter espaço para caber esse vídeo. Então, é ruim, porque às vezes você vai fazer operações que você vai precisar usar um pouco mais de disco, você tem que ficar esperando o disco ser criado, formatado. Outra coisa, a área do disco ela não fica junta. Então é um pedaço aqui, outro ali, outro lá. Então isso também vai fazer, na hora que você for acessar seus arquivos, vai fazer com que você tenha que fazer vários acessos a disco. E disco, HD, né, é a memória mais lenta que a gente tem. Então é ruim. Beleza? Então eu prefiro, embora já te tome todo o tamanho de uma vez só, você já faz o espaço fixo e define o tamanho, que ele já pega já de uma vez, você vai esperar agora só para ele montar esse arquivo, formatar ele e você já tem o disco todo pronto para você usar. Beleza? Então, próximo, aí você define aqui o tamanho do disco. Olha só, ele está sugerindo 25 GB. Eu vou colocar 30, porque a gente vai instalar o SQL Server ali e mais alguns programas, então vai gastar um pouco mais, tá? Então eu vou deixar 30, vou marcar aqui, ó, para eu escolher o local que essa máquina virtual vai ficar. Dá o mesmo nome, né? Game Server 2017-02. Aí, beleza, já deu o mesmo nome, mandei salvar. E aí eu mando criar o disco. Aí, ó, todo esse processo que às vezes, esse tempo que às vezes você teria esperando no meio de alguma operação, né, que você está usando mais disco, né, você já faz ele todo agora e fica livre disso para sempre. Olha só,
para configurar aqui, né? Ou eu clico com o botão direito configurações, ou eu seleciono a máquina e venho em configurações, tá? Aqui, ó, é isso mesmo. Eu posso mudar aqui para 32 bits, que o meu Windows é 32, tá? Deixa eu ver. Tá, aqui eu não vou passar em tudo, mas eu vou passar só no que é mais importante pra gente, tá? Que eu tenho que caçar, né? Porque... Então, assim, deixa eu dar uma olhada. Aqui vai ser uma área importante, tá? Tá vendo que ele tem o armazenamento aqui do disco, né? Que seria o arquivo lá que está simulando o HD. E ele tem um armazenamento aqui de um drive de CD, tá certo? O que eu vou fazer? Aqui no drive de CD, eu posso clicar aqui, ó, e selecionar um arquivo .iso, que ele vai estar lendo como se fosse um disco que estava no leitor. Então ele monta a imagem. Ele monta a imagem e você utiliza. Então, ó, o meu por acaso já está aqui nos mais recentes, né? Que é o Windows Server 2008 com Service Pack 2. Então eu deixo aqui, ó, ele já fica com essa imagem montada. Quando eu der um play na máquina, ele já vai rodar direto esse disco, tá certo? Outro ponto importante para a gente aqui, por hora, vai ser a rede, tá? Veja, ele já vem aqui, ó, com habilitar a placa de rede. Ele já vem com a primeira rede adaptada. Eu posso simular até 4 placas de rede. Tá vendo? As demais não estão habilitadas. Tá tranquilo? Bom, a primeira rede está habilitada e ela está conectada a NAT. O que é NAT? NAT é a abreviatura de Natural Address Translator. Esse serviço de NAT, quando que você faz NAT? Toda vez que você utiliza o seu computador para acessar a internet, a gente tem 3 faixas de IPs, de números de IPs, de endereços de rede. Essas 3 faixas, na verdade são 5, mas na prática, assim, para o que a gente usa 3. Essas 3 faixas de endereço IP, elas são reservadas para utilização em empresas, utilização em casa, enfim. E elas são chamadas de faixas de IPs não válidas na internet. Por quê? Porque aqueles endereços só servem para coisas privadas. Aqueles endereços não são endereços válidos na internet. Porém, quando você está acessando a internet, você precisa, como você está entrando na rede internet, você precisa de um IP, de um endereço válido na internet. Então, o que o serviço de NAT faz? Ele faz a tradução de endereço automática, natural para você nem ver. Então você tem o seu IP da sua rede local e quando você acessa a internet, ele vincula aquele IP seu a um IP que é válido na internet para que você acesse os recursos, consiga acessar sites e tudo mais. E quando a informação vem da internet para você, ele faz o inverso, né? Ele pega aquele endereço de internet que chegou para você e transforma no seu endereço local, beleza? Então, isso aqui, ele já vem pré-configurado para que o seu computador, a sua máquina virtual, quando você acabar de instalar, ela já acesse a internet. Então, se a sua máquina real estiver na rede, ela estiver acessando a internet, a máquina virtual também vai acessar a internet. Por quê? Porque ela vai usar a sua máquina real para fazer esse serviço de NAT, de tradução automática, e aí isso vai te ligar à internet. Beleza? Problema? Por enquanto, nenhum. Assim, para o que a gente quer, isso ainda não serve. Por quê? Porque ele enxerga as duas máquinas, né, a sua máquina real e a virtual. Não, ele vai enxergar, por exemplo, se eu estiver numa rede,
todos esses computadores da sala estando em rede, os outros computadores não vão enxergar a minha máquina virtual. Beleza? Ela acessa a internet e tudo, mas os outros computadores físicos, computadores reais ou virtuais que estão na mesma rede, não vão enxergar essa máquina virtual. Por quê? Porque ela está acessando via NAT. Então, o acesso dela, o uso dela na rede está, vamos dizer assim, está camuflado. Beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar o adaptador 2, vou habilitar ele, e aí, ó, o conectado A, eu vou escolher outra coisa, tá? Eu vou escolher placa em modo bridge, beleza? Quando eu marco aqui, ó, placa em modo bridge, o que ele vai fazer para mim? Olha lá, ele está me dando as opções das duas placas de rede que eu tenho. Então, ó, a rede sem fio e a minha rede cabeada, tá certo? Por exemplo, se eu estou fazendo, por exemplo, um jogo para celular, e eu preciso que o meu jogo acesse um servidor, e é esse servidor que eu estou montando, eu posso colocar aqui, ó, na rede sem fio, que o meu celular se conecta na máquina virtual, então eu acesso ela, certo? Se eu colocar na rede cabeada, eu não vou ter esse recurso, eu vou ter o recurso apenas da rede cabeada, tá certo? Qual é a grande diferença para a gente aqui? Quando eu coloco a placa em modo bridge, ele simula uma outra placa de rede. E aí ele faz a ponte entre as duas placas de rede. Porque, no final das contas, só existe uma placa de rede real, né? Que é a que está no meu computador, certo? Então, ele simula uma segunda placa de rede e utiliza essa placa de rede fazendo uma ponte para ela. Qual é a diferença real que eu tenho nisso? Eu enxergo dois computadores. Se eu for lá no meu ambiente de rede, deixa eu ver se eu for lá no meu ambiente de rede, ele vai fazer a busca aqui. Eu não vou conectar aqui porque por outras questões, mas se eu for no meu ambiente de rede, eu passo a enxergar aqui o outro computador, beleza? Então é como se ele fosse um outro computador mesmo, estivesse na mesma rede, só que em um local diferente, tá certo? E aí justamente o conjunto dessas três máquinas virtuais, cada uma delas contendo uma placa em modo bridge, né, que vai fazer com que eu consiga montar a rede entre elas. E essa rede vai ser configurada posteriormente para a gente utilizar e publicar o nosso jogo nela. Beleza? Tranquilo? Então, olha, de cara eu tenho que fazer essa configuração aqui. Bom, outro ponto importante que a gente vai configurar é aqui dentro de pastas compartilhadas. Dentro de pastas compartilhadas, eu vou, por enquanto ainda não dá, porque eu ainda não tenho um sistema operacional, né, para eu definir um caminho para essa pasta. Acho que, não, de repente até dá. Eu vou dar uma olhada aqui, vou tentar fazer. O que é uma pasta compartilhada? É uma pasta que é vista tanto pela minha máquina real, quanto pela máquina virtual. Então, geralmente crio, porque às vezes assim, eu quero pegar um programa que eu baixei e eu quero jogar para minha máquina virtual para eu instalar lá. Aí, ou se não, por exemplo, quando a gente for instalar o SQL Server, ele tem 4 GB. A minha máquina virtual toda só tem 30. Então, às vezes, não dá para eu pegar o SQL Server, copiar para dentro da máquina virtual, para depois eu fazer a instalação dele, porque aí até descompactar e instalar eu vou ter um uso grande de espaço nesse momento, e talvez
por causa dos outros programas que já tem instalado, eu não consigo fazer isso. Então, o que eu faço? Eu copio para a minha pasta compartilhada e o uso dentro da máquina virtual de lá. O que é a pasta compartilhada, então? Eu venho aqui, olha, mando adicionar, e aí eu escolho aqui o caminho da pasta. Tá vendo? Esse caminho, ele está dentro da minha máquina real, porque a virtual não tem nada ainda, não tem sistema operacional. Aí eu já deixo até aqui, ó, compartilhado, né? Tá lá, ok. E eu marco lá o montar automaticamente. O que ele vai fazer? Toda vez que eu iniciar a minha máquina virtual, ele já tem acesso a essa pasta compartilhada. Então, se eu quero jogar algum programa rapidinho ali para minha máquina virtual, é só deixar na pasta compartilhada que eu acesso de lá. Então, eu fico com uma economia de espaço, porque eu teria que ter o programa mesmo na minha máquina real e eu teria que copiar ele para virtual. Então, eu deixo na pasta compartilhada, as duas máquinas acessam no mesmo lugar, eu tenho uma economia de espaço. Beleza? Então, assim, essas de cara são as configurações que a gente vai fazer para começar a fazer a instalação. Tranquilo? A máquina de vocês aí já terminou de fazer o HD? Um pouquinho. Agora que eu... Foi? Isso aí já deve até sumir essa tela aí. Então, olha só. 5 minutinhos para vocês fazerem essas configurações. Se alguém esqueceu de alguma, fala comigo. Ó, dedo de armazenamento. Marcou o ISO. Fizeram? Bom, galera, feito então. Aí agora, simplesmente... vou selecionar a máquina e vou dar um iniciar. Olha só, quando você parar de utilizar a máquina, né, você pode simplesmente salvar o estado dela, né, você não precisa desligar, porque aí quando você iniciar de novo, ela já está no mesmo ponto, tá? Tem muita gente que manda desligar e demora um maior tempão. Pode. Deixa eu ver o que está. Bom, primeira configuração que a gente vai fazer, né? O teclado aqui eu vou mudar para BNT2, que é o teclado com C cedilha, né? Se o seu teclado tem o C cedilha, é BNT2. Se não tem, é só BNT. Avança e instalar agora. Aí, aqui, nós vamos escolher essa primeira instalação aqui, a Standard, beleza? Porque tem várias versões de Windows aqui, ó. Tá? A gente vai pegar a primeira, Standard, vamos avançar, li, aceita, avança. Aí aqui, personalizada, a gente vai deixar selecionado aqui, né? Opções de unidade, novo, o número que der aqui corresponde aos 30 GB, né? Aplica, ele vai fazer a formatação lá, e aí criou partição, avança e deixa rolar. Galera, embora seja assim, esse início seja bem fácil, bem bobinho, tomem sempre cuidado com o seguinte: se você perder a senha do seu Windows, se você esquecer, você vai ter que instalar e configurar tudo de novo, tá? Durante a instalação dos servidores que a gente vai fazer nessa máquina virtual, alguns servidores exigem uma senha separada para ele, para a administração dele, tá? Então, se você perder essa senha,
geralmente quando você for fazer alguma tarefa administrativa, pode ser que ele peça essa senha para você. Então, se você perder essa senha, tipo assim, não tem muito recurso, porque um servidor vai estar interligado com o outro. Não são coisas separadas, eles vão funcionar em conjunto, tá? O Active Directory, a gente vai instalar alguns servidores. Então vamos lá, o Active Directory, ele vai montar a rede da nossa empresa. Sempre quando você for montar uma rede, você começa montando ele como servidor. Então você vai montar o Active Directory. Aí ele que vai dar o nome da sua rede, por exemplo, ifrj.edu.br. ifrj.edu.br é o nome da sua rede no Active Directory. Então é a primeira coisa que você vai instalar. Aí nós vamos instalar o servidor DHCP, que é o servidor que vai pegar e configurar as suas máquinas clientes, dando IP para ela e formando os nomes dos outros servidores e tudo mais. Aí depois a gente vai instalar o servidor DNS. Ele que vai, dado o nome, ele vai indicar qual é o IP daquela máquina. E ele que vai possibilitar, por exemplo, no final eu vou colocar assim, quando eu for acessar meu jogo, www.meujogo.com.br. E aí ele que vai pegar e levar o teu pedido de acesso até o servidor. Aí depois a gente vai instalar um servidor HTTP, porque o nosso jogo vai funcionar com cliente e servidor. Então a gente vai precisar de uma estrutura web para hospedar esse servidor, para prover os acessos dele e para acessar ele de outra máquina. Aí nisso a gente vai precisar de um servidor FTP, porque de alguma forma a gente tem que copiar da nossa máquina, né, que a gente vai simular eu estar na minha casa e subir minha aplicação para o servidor. Então a gente vai precisar de um servidor FTP. E aí a gente vai precisar de um servidor de banco de dados. E aí esse servidor de banco de dados tem que ser apontado pelo servidor DNS para que a tua aplicação encontre ele. Então é um servidor conectado ao outro. Aí se você esquece, por exemplo, lá a senha do Active Directory, fodeu. Não dá para você, até dá, mas é um trabalho do cacete, de você ir desinstalando na ordem certa todos os servidores, até zerar e instalar de novo o Active Directory para poder reinstalar todo. Cara, é muito mais fácil você pegar e apagar a máquina virtual e começar a instalar de novo. Então, o que eu faço isso, olha. Aqui, ó. Eu tenho eu tenho um TXT aqui, ó, com as senhas que eu dou para os servidores. E vocês vão ver que, professor, mas pô, você podia deixar assim, né? Ó, tô começando aqui, ó, Windows 2017-02. Aliás, IFRJ 2017-02. Não, a gente está instalando um servidor. Então, a cada 40 dias ele vai exigir que você troque a senha. Entendeu? Para você desligar ele, você não consegue pegar e ir lá e iniciar, desligar. Você vai ter que, para desligar, você vai ter que digitar lá alguma coisa como motivo do que você está desligando do seu servidor. Então ele é um servidor, ele não é um computador para o usuário final. Entendeu? Então tem um monte de coisinha que, cara, se você perder senha, se você fizer alguma coisa errada nele, ele vai te travar. Acessar a internet com ele, porra, não dá, é um saco. Cada site que você entra, você tem que dizer que aquele site é seguro. Se aquele site te mandar algum arquivo, pop-up ele não deixa abrir. Se ele te mandar um cookie, aí o servidor vai falar assim, o cara está te mandando um cookie, pode armazenar esse cookie aqui? Pode fazer isso? Cara, é um saco. Você abre a mesma página 10 vezes, a mesma página, ele vai dar alerta de segurança para você dar ok e permitir. Entendeu? Então, não é o servidor é máquina para você instalar, fechar ela numa sala cofre e rezar para nunca mais ter que mexer. Entendeu? Porque quando você for mexer, porque deu alguma merda. Então, eu espero que vocês, assim, baseado nessas informações que eu estou dando, vocês tenham cuidado
Por quê? Porque vai chegar lá no final do semestre, na hora de você me apresentar o trabalho para passar na matéria, aí você fala assim, caramba, eu preciso configurar tal coisa, eu esqueci a senha. Aí fodeu. Aí o que tem que fazer? Com muita dor no coração, apagar a máquina e refazer praticamente a metade do primeiro bimestre só para apresentar o trabalho, para chegar aqui, 5 minutos apresentar o trabalho e ir embora para casa. Entendeu? Então tome muito cuidado com isso, porque realmente dá problema. Bom, galera, aí continuando, né? Chegou nesse momento aqui da instalação, ele vai falar que não tem senha, né? Então você dá um OK e aí você cria a sua senha de administrador. Essa senha aqui é uma que você não pode perder, né? Então eu vou fazer o seguinte, ela também tem o padrão dela de segurança, né? Tem que ter caractere especial, letra, número. Então eu vou tentar aqui @ifrj 2017. Ih, caramba, no unlock da máquina virtual está desabilitado, 2017-02. Então, @ifrj 2017-02. Feito isso, vamos ver se ele aceita. Beleza, trocou a senha. Daqui a 45 dias ele vai pedir para eu trocar de novo. E aí eu tenho que ir lembrando, tá? Bom, deixa eu acabar de iniciar o Windows aí. Beleza. Vou deixar aqui casa para ele já ir confiando na minha máquina real. Tá certo? Aí, olha só. Tem gente que fecha essa tela aqui logo de cara, né? E eu gosto de deixar ela, porque tem alguns atalhos aqui que vão facilitar a nossa vida. Tá vendo que tá uma bosta, né? Porque tem trecho de tela para cima e para baixo, né? Essa janela da máquina virtual, ela fica pequena, entendeu? Para o tamanho da máquina. Então aqui eu não consigo, por exemplo, modo de tela cheia. Olha lá, eu estou perdendo, tá vendo? Essa área toda aqui, ó, do meu monitor eu estou perdendo. Isso porque esse monitor tem uma resolução reduzida, mas se eu colocar mesmo na tela do notebook, eu fico só com um meiozinho lá funcionando. Então, o que eu vou fazer? Né? Vou voltar aqui o tamanho normal. Eu tenho aqui, olha, dentro de... aqui, dentro de dispositivos, tá vendo? Vou acessar lá na máquina virtual, dispositivos, tem que inserir imagem de CD dos adicionais para convidado. O convidado é a máquina virtual, né? Então eu clico aqui, é como se ele colocasse um CD já com os programas da máquina virtual ali. E aí você manda simplesmente executar. Tem gente que gosta de abrir pasta e tal, mas tem vários executáveis lá que a própria máquina virtual já detecta qual é a mais própria para esse Windows. Então, para você não fazer cagada, né? Você já manda executar aqui e próximo, marca tudo. Deixa eu ver. Não. Então não vou marcar isso não. Enfim, e manda instalar. Aí, ó, beleza, não pode verificar, instala mesmo assim, toca o bonde. E aí reinicia a máquina.
Bom, galera, aqui ó, tá pedindo para dar um Ctrl Alt Del, né? Para você ter acesso à área lá de botar a senha. Veja bem, o Ctrl da máquina virtual que você tem que apertar, no caso, se você der um Ctrl Alt Del igual está sendo orientado ali, ele vai entrar na sua máquina real. Então é como se estivesse dando um Ctrl Alt Del na máquina real. Aí você pega o seu teclado, onde tem a barra de espaço, não serve você dar o Ctrl do canto aqui, que é o Ctrl que a gente geralmente usa para o Ctrl Alt Del. Tem a barra de espaço, é o Ctrl que fica aqui desse lado. Então é só apertar esse Ctrl e Delete, que ele faz o papel do Ctrl Alt Del. Beleza? Que é outra parada também que muita gente se enrola. Ah, tá. Aí você vem em entrada, teclado e inserir Ctrl Alt Del. Também dá para fazer esse atalho aqui, tá? Beleza? E aí, olha a diferença que deu quando eu vou em visualizar e cadê o tela cheia? Tela cheia. Tá certo? Tá. Antes só estava no meião, agora ele fica do tamanho da sua tela normal e você deixa ela maximizada e usa como se fosse uma máquina real. Tá joia? Bom, aqui você tem essas configurações iniciais. Então aqui, olha, ele já está mostrando aqui, ó, as duas placas de rede. Tá vendo? A local, a gente tem que sempre lembrar disso, a local que está como NAT e a local 2 que está como bridge, que é essa que vai ser utilizada para a gente montar a rede. Então, a gente já tem uma outra configuração para fazer aqui nas placas de rede. Por quê? Quando eu for instalar o meu primeiro servidor, que é o servidor Active Directory, o que ele vai fazer? Ele vai instalar esse servidor em cima da primeira placa de rede que ele encontrar. Certo? Que com certeza será a conexão local. Só que para você instalar o Active Directory, você tem que ter definido a sua rede, ou seja, o IP dessa máquina, porque ele vai instalar toda a configuração de rede em cima do IP dessa máquina, tá certo? E aí, o que vai acontecer com isso? Se eu deixar essas duas placas habilitadas, ele vai pegar a da NAT e aí a minha rede não vai dar certo, não vai funcionar, certo? Então eu já tenho que vir aqui, ó, em configuração de rede, pegar aqui, ó, a conexão local e desativar, beleza? Eu só volto a ativar esse cara depois que eu instalar o Active Directory e que eu precisar utilizar a internet, tá? Mas por hora só vai ficar essa conexão local aqui ativa, que é a conexão que eu vou configurar ela para já ser já dar a cara, o endereço da rede da minha futura rede. Beleza? Tranquilo? Tá. Galera, nesse ponto aqui eu tenho que dar uma introdução de rede, uma aula teórica aí de introdução de rede. Vamos lá, galera. Olha só. Isso aqui é um material que eu uso para o curso técnico. E aí eu vou explicar rapidamente. Na verdade, eu vou passar 6 meses de aula em um tempinho reduzido, só para vocês terem uma noção, para vocês entenderem. Olha só, quando você trabalha com computação, né,
você trabalha com informação binária, né? 0 e 1, né? Que é uma convenção das ondas de energia elétrica, né? Como a energia elétrica ela vai em onda, convenciona-se que, vamos pegar assim, na onda, você meio que marca o meio da onda e quando a energia está no pique caindo e ela passa do meio para baixo, você convenciona que aquilo lá tudo é 0. E quando ela vai subir a onda, quando ela passa do meio para cima, você convenciona que aquela porra é 1. E aí, por isso, você tem a linguagem binária, que é o que o computador entende, certo? Bom, então, essa linguagem binária, né, todo número binário, ele também pode ser traduzido para um número decimal, certo? Que é a base que a gente usa, beleza? O número decimal, ele é um número que ele tem algarismos posicionais. Vocês lembram lá da tia lá da quarta série que ficava enchendo a porra do saco, né? Unidade, dezena, centena, unidade de milhar, centena de milhar. Por quê? Porque uma coisa, a gente chama tudo de número, né? Mas uma coisa é o algarismo, que são os algarismos de 0 a 9, né? São os algarismos. E o número, que é a composição de uma porrada de algarismo. É como se fosse o algarismo é a letra e o número é a palavra, né? Você forma com várias letras, você forma a palavra. Então, dentro do número, cada algarismo tem um valor dependendo da casa que ele está, dependendo da posição que ele está. Que ele pode valer unidade, centena, dezena, unidade de milhar, centena de milhar, certo? E aí, no algarismo, na numeração binária, é a mesma coisa. Vale 0, todos os números, né? Aí todos os algarismos de binário são só 2, 0 e 1, certo? Só que esse 0 e 1, ele também é posicional. Então, à medida que você vai escrevendo aquela porrada de 0 e 1, dependendo da posição que ele está, ele tem um valor. E aí, eu sinceramente eu não sei, porque no decimal é unidades, dezenas, centenas. Aqui eu não sei o nome deles, mas eles têm um valor. E esse valor, ele se dá pela conta de 2 elevado a alguma coisa, a posição que ele está. Então a primeira posição é 0, a segunda é 1, a terceira é 2, a quarta é 3 e aí vai. Então, por exemplo, se eu quero pegar esse 1101 que está em binário e transformar ele para decimal, o que eu vou fazer? Eu vou somar do número todo todas as posições que estão em 1, que é como se tivesse, tá ligado, essa posição está ativa. Então, aqui, o que eu fiz? Eu fiz a minha escala, 2 elevado a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 a 3, certo? Então, aqui eu tenho os valores, essa posição vale 1, essa posição vale 2, essa vale 4, essa vale 8, beleza? Só que, dessas posições todas, essa daqui, não está ativada, então ela não vale porra nenhuma. Então eu tenho aqui, 2 elevado a 0 vale 1, 2 elevado a 2 vale 4, 2 elevado ao cubo vale 8. Então eu somo as posições que estão em 1. Então, nessa de eu somar as posições que estão em 1, eu converto esse número de decimal, de binário para decimal. Tá tranquilo isso? Fácil, né? Por que ele está falando essa merda? Porque quando você coloca um endereço IP no seu computador, né, que é o endereço que identifica o seu computador dentro de uma rede, você, na verdade, está colocando o número em decimal, mas esse número representa 4 números binários de 8 algarismos. Tá certo? Então aqui, aqui está escrito 192, aqui está escrito 168, aqui está tudo zerado, 0. E aqui, só o primeiro que está em 1. Então, quando você digita no sistema operacional na base decimal, mas o computador entende isso na base binária. Tá certo? Então, para você não ter que fazer a conta do 2 elevado aqui, vale aqui,
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Então, ó, 128 mais 64, 192. 128 mais 32, 168. 0, não tem porra nenhuma, e o primeiro vale 1. Nessa Então, promoção, o máximo é 256, né? O máximo é 256. Só que aí, lembrando, vocês que já conhecem vetor, né? Já trabalharam com vetor em linguagem de programação, 8 bits eu faço 256 números. Mas esse número é igual ao vetor. Então ele começa na posição 0. Então a variação dele é de 0 a 255. Então, entendido isso aqui? Então, olha só. Cada número que eu coloco aqui representa um número de 8 bits no número do meu IP. Tá certo? Então, cada IP a gente fala que é formado por 4 octetos, porque são 4 números binários de 8 bits. Beleza? E aí eu tentei fazer a coloração igual aqui, né, para ajudar a pessoa a associar. Bom, dentro da... Lembra que eu falei que tinha 3 classes de rede, três classes, eu falei 3 classes mesmo, de rede, que eram utilizadas para rede de empresas e dentro de casa, e de know-house e tudo mais, e que essas faixas de IP, elas eram chamadas de IP não válidas na internet. Então, a gente tem a classe A, B e C. Cada classe dessa tem um range de IP. Mas por hora, o que é mais importante você entender? O endereço IP é o endereço do seu computador dentro de uma rede. Tá certo? E esse endereço, ele ainda está dividido. Os 4 octetos estão divididos, porque não é tudo uma coisa só. Aqui, na classe A, a divisão faz assim, ó. Eu pego o primeiro octeto, que é um número que está servindo para endereçar a rede, e os outros 3 octetos estão para endereçar um host, um equipamento dentro daquela rede. Na classe B, eu pego os 2 primeiros octetos para endereçar a rede e os 2 últimos octetos para endereçar host, equipamentos dentro da rede. Na classe C, eu pego os 3 primeiros octetos para endereçar a rede e o último octeto para endereçar host. Beleza? Então, na classe A, 1, 3, na classe B, 2, 2, na classe C, 3, 1. Sendo que é endereço de rede e endereço de host. Então, beleza. O que isso me diz também? Quando eu estou na classe A, eu consigo fazer menos rede, porém eu consigo colocar muito mais host dentro de uma rede. Quando eu estou na classe B, eu consigo fazer um pouco mais de rede e muito menos host em cada rede. Na classe C, eu consigo colocar poucos hosts na rede, porém eu consigo fazer uma quantidade maior de rede. E aí, qual que eu uso? Porra, depende do que você vai fazer. Depende da sua configuração, da sua empresa, do que você vai precisar montar lá, você vai utilizar um dos 3. Obrigatoriamente, quando você está montando a sua rede, seja ela numa pequena, média, grande empresa, na sua casa ou em qualquer lugar, você vai ter que usar IPs não válidos na internet, que pertencem a uma dessas 3 classes. Beleza? Bom, aqui estão as classes e o range de IPs dela. Então a classe A começa no IP 10.0.0.0 e vai ao 10.255.255.255. A classe B, 172.16.00 a 172.31.255.255. E a classe C, de 192.68.00 a 192.68.255.255. Beleza? Aí você fala assim, professor, mas o que delimita que
O IP, eu pego o primeiro octeto, ou o primeiro e segundo octeto para rede e o resto para host. O que delimita é a máscara de rede, que é um outro número que tem o mesmo formato de IP. Tá certo? Olha lá. É um outro número binário que tem 4 octetos também, e você descreve nele a máscara. Então, nesse número, a forma como esse número está escrito vai delimitar daqui do seu IP o que é endereço de rede e o que é endereço de host. Então, dependendo de como eu coloco a máscara, eu digo o que é rede e o que é host. Tá vendo aqui, olha, que eu também tenho duas formas, você encontra em livro, em concurso, ou até no próprio dia a dia no trabalho, as duas formas de se mostrar a máscara de rede. Ou as pessoas falam assim, ou as pessoas falam assim, ó. Que as pessoas, como é que é a ideia? Olha só. Quando um octeto está todo em 1, significa que aquele octeto no IP, ele é endereço de rede. Então, na minha máscara, vamos pensar o seguinte, quando eu coloco um bit em 1, significa que aquele cara é rede. Quando eu coloco o bit em 0, significa que ele é host. Beleza? Vamos entender então, comparando rede e host. Vamos pegar o sistema lá do correio. Rede é o endereço até chegar na rua da tua casa. Host é o número da sua casa. Beleza? Então, o endereço de rede, ele vai me trazer de qualquer lugar do mundo até a tua casa, até o endereço da sua rede. Só que dentro da sua rede tem uma porrada de host. Celular, computador, impressora e vários outros dispositivos. Qual que é o que eu quero chegar? É o endereço de host. Beleza? Então, na máscara, 1 é rede, 0 é host. Tranquilo? Beleza. Quando eu tenho aqui 255.0.0.0, significa que o primeiro IP, o primeiro octeto, os 8 bits estão em 1. Então, forma o número 255. Ah, mas não é 256? Não, lembra, de 0 a 255. São 256 números, mas é de 0 a 255. Então, se eu pegar uma máscara inteira, quantos bits tem numa máscara inteira? Tem 32. Porque não são 4 octetos? 8 vezes 4, 32. E aí, como todo esse primeiro octeto está em 1, eu digo que essa máscara é o /8. Por quê? Porque eu coloquei de 32 bits, eu coloquei 8 bits em 1. E qual é a ordem que eu coloco em 1? Eu posso colocar o primeiro, o último, o do meio? Não. Eu venho preenchendo 1 da esquerda para a direita. Então, por causa disso, eu sempre, tá vendo? Eu sempre começo aqui, ó, preenchi todo o primeiro octeto na classe A, preenchi os 2 primeiros na classe B, preenchi os 3 primeiros na classe C. Tá certo? Então, ó, o /8 é classe A, porque eu preenchi todos os 8 bits do primeiro octeto. O /20, o /16, ó, 8 mais 8, 16. Preenchi os 16 primeiros bits em 1 e disse que era um octeto da classe B. E o /24, os 3 primeiros octetos. Só que ainda tem um outro detalhe aí, né? Porque ao invés de rede, eu posso trabalhar também com subrede, ainda posso quebrar isso aqui. Então eu posso ter uma rede /11, uma rede /15, uma rede qualquer número, desde que esse número seja de 10 a 30. Eu não posso ter uma rede /31, não existe. Eu não posso ter uma rede /32, não existe. Por quê? Porque senão eu peguei todos os bits para a rede. E aí não fica uma rede
desenvolvida na Universidade de Coimbra, né? Uma rede de Portugal, porque você montar a rede não pode botar computador dentro dela, né? Então não serve, certo? Beleza? Ah, a 32 é claro que não serve, porque não sobra nem bit para você dizer que tem computador. E a 31? A 31 não serve porque como é que eu calculo quantos computadores cabe numa rede? Eu calculo por essa fórmula aqui, olha. Como é que eu calculo quantos computadores cabem numa rede? 2 elevado a n menos 2. N é o número de bits que está em 0 na máscara. Então, por exemplo, numa máscara 24, eu sei que tem 8 bits em 0. Porque 24 para 32, 8. 2 elevado a 8, 256. Menos 2, 254. Então, em qualquer rede, ai cacete, que eu monte da classe C, só cabe 254 hosts por rede. Beleza? Ah, e por que eu perco 2 hosts? Porque um host é um número, né, um número de IP todinho é guardado para você dar a ele o endereço de rede. Então o nome da rede, né, o endereço da rede fica aquele número todinho. E o outro é o endereço de broadcast. O que é o endereço de broadcast? A forma de comunicação dentro de uma rede, ela se dá por broadcast. O que é isso? E aí a gente já começa a entender por que muitas vezes você fala assim, pô, descobriram que a informação que eu estava passando pela rede, né? Aqui em qualquer rede tem como você descobrir, na sua casa tem como você descobrir, porque a forma de comunicação da nossa rede é via broadcast. Então imagine o seguinte, esse computador quer mandar uma mensagem para esse computador aqui. Como é que ele faz? Ele faz um broadcast. Como é que funciona isso? Ele pega a informação e manda a informação que ele quer para aquele endereço, só que ele não manda direto para aquele endereço. Ele manda para o endereço de broadcast, que é o último endereço da rede. Então, tá vendo? Eu perco o primeiro endereço, que é para endereçar a rede, para dar o nome para a rede, e perco o último endereço. O último endereço é o endereço da comunicação. Qualquer informação que bate nele, ele replica para todo mundo. Então, esse cara quer mandar uma informação para esse, ele põe um endereço de destino no IP desse cara aqui. Só que quando ele põe esse IP, ele não manda direto para ele manda para o endereço de broadcast. O endereço de broadcast pega e replica para todo mundo. Então vai para esse, vai para esse, vai para esse, para aquele, para todo mundo. Porém, a nossa placa de rede, o que ela faz? Ela olha, quando chega a informação para ela olha para qual IP que é. Ah, é para o meu? Beleza, sobe a informação. Ah, não é para o meu? Beleza, ignora. Então, todo mundo ignora a informação, mas esse cara que tem o endereço dele igual ao endereço de destino da mensagem, ele não ignora, ele pega a informação. Aí você tem duas coisas que você pode fazer. Ou você pluga uma placa de rede, que a gente chama de placa de rede promíscua, que ela não faz a distinção da informação que vem, se está com o endereço dela ou não, ela sai pegando tudo, que se foda. Então aí ela consegue saber tudo que está rolando na rede, ou você faz por software. Tem software chamado da categoria Sniffer, que é o software que fica trabalhando ali junto à placa de rede, e qualquer informação que bate, ele manda. Então você consegue ver em texto puro. Obviamente, quando você passa uma imagem, você vê o binário da imagem.
Quando você passa alguma coisa que não é texto puro, você não consegue ler, né? Mas vocês que programam em C Sharp, né? Se você pegar um binário e for uma imagem, você pega aquele binário e carrega ele no C Sharp lá, né? Faz um programinha que você cola aquele binário, por exemplo, numa caixa de texto e manda ele ler. O que ele faz? Você pega o conteúdo daquele binário e joga numa picture box, ele monta a imagem para você. Então, de um jeito ou de outro, dá para você ver o que está trafegando, certo? E aí, por que não dá para eu fazer a rede /31? Por quê? Quantos bits sobram para host? 1. 2 elevado a 1, 2. Menos 2, 0. Porque você perdeu o primeiro endereço para endereçar a rede e perdeu o último para broadcast. Também a rede desenvolvida em Portugal, né? Não tem como você colocar host nela, certo? Então, a menor rede que tem é a /30, que aí 2 elevado a 2, 4, menos 2, 2. Então dá para você ligar 2 computadores. Pô, professor, qual é o objetivo de ligar 2 computadores? Você está interligando, por exemplo, 2 empresas, matriz e filial. Um endereço para uma ponta de um roteador, o outro endereço para outra ponta de um roteador. Você dificulta que alguém invada a tua rede, porque não cabe mais gente para entrar nessa rede. Então a pessoa já começa a ter uma certa dificuldade para te invadir. Beleza? E qual é o menor número de máscara que você pode colocar? É o /8. Por que o /8? Porque esse número, repare nos números, que de IP inicial e final. Tá vendo que na classe A, o inicial e o final, o 10 é fixo? Então, esse número é fixo, eu não consigo quebrar ele, eu não consigo manipular. Então, se eu coloco uma rede cheinha aqui, ó, com o octeto todo preenchido de 1, na classe A, eu só consigo fazer uma rede. Quantos hosts cabem nessa rede? Ó, 8, 16, 24. 2 elevado a 24 menos 2. Dá host pra caralho. Nessa uma rede. Beleza? Na classe B, quantas redes eu faço? Só faço 16, porque a variação é de 16 a 31. Tá vendo? Os 2 primeiros octetos são rede. Então, esses 2 caras aqui é endereço de rede. Então, se eu faço 172.16 é uma rede, 172.17 é outra rede, 172.18 é outra rede, vai até 172.31. E se eu botar o número fora? Porra, não funciona, maluco, você mijou fora da bacia. O range é de 16 a 31, se você botar menos que 16 ou mais que 31, não vai funcionar. Você está fora do range, certo? E aí, o que é host? Esses 2 caras. Então, quantos hosts cabem em cada uma das 16 redes? 4.096. 2 elevado a 16 menos 2. Aqui na primeira, acho que cabe 65.300 e poucos hosts. E aqui só cabe 254. Beleza? Aqui, tá vendo? Ó, os 3 primeiros octetos são rede. Certo? Então, ó, rede, rede, rede. Quantas redes eu tenho aqui? Olha, esse número, tá vendo? Ó, ele varia de 0 a 255. Então, na classe C, eu consigo fazer 256 redes. A rede 92680, 92681, 92682. Por quê? Porque o 92 e o 68 são fixos. Tá vendo? Ele não tem variação do menor até o maior. A variação em rede está nesse cara aqui, ó, nesse terceiro octeto, que ela vai variar de 0 a 255. Então eu consigo fazer 256 redes. E quantos bits sobram para host? 8 bits. Esse cara está zerado, sobram 8 bits. Ele representa um octeto inteiro. Tá certo? E aí nesse um octeto inteiro, são 8 bits, 2 elevado a 8, 256, menos 2, rede e broadcast, menos 254. Então eu consigo fazer aqui 256 redes,
cada rede com 254 hosts dispositivo. Beleza? Entendido isso aí? Beleza. Então, e eu posso representar assim ou assim. Você tem que conseguir transformar esse barra alguma coisa nisso aqui. Por quê? Porque as pessoas trabalham com esse número, que é mais fácil falar, é mais curto, é mais rápido, mas na hora de você configurar no sistema operacional, você digita assim. E na hora de você fazer cálculo, para você saber quantas redes você vai conseguir fazer, quantas hosts você vai conseguir colocar em cada rede, parará, você calcula com um binário. Então, geralmente, em concurso, aparece assim, só para te fuder, porque aí você tem que passar por esse e pelo binário. Beleza? Tranquilo? Aí, lembra que eu falei que ali eu estou mostrando as máscaras com os números fechados. Tipo, ou eu coloquei máscara 8, 16 ou 24, ou seja, eu peguei um octeto inteiro, coloquei em 1, o resto em 0. Na segunda eu coloquei 2 octetos inteiros em 1 e o resto 0. Na terceira, 3 octetos inteiros em 1 e o resto 0. Porém, na vida real, acontece muito isso aqui, olha. Aqui, eu vou pegar esse exemplo que é mais facinho, depois a gente vai para outro. Olha o que eu fiz. Eu tenho aqui, olha, tá vendo? Vamos começar por aqui. Eu tenho um endereço de rede barra 25. Certo? Então, vamos pegar o seguinte, ó. Primeiro octeto inteiro em 1 barra 8. 2 octetos em 1 barra 16. 3 octetos em 1 barra 24. Mas a minha rede é barra 25. O que significou isso? O último octeto eu dividi igual está lá em cima. Lá. O primeiro bit em 1 e os outros 7 bits em 0. Então, esse último octeto, ele é rede e host. Beleza? Então, parte dele é rede e parte dele é host. Tranquilo? E aí, o que ficou? Olha só. A máscara vai mudar. Por quê? Como eu tenho essa divisão em bits, e eu venho preenchendo os uns da máscara da esquerda para a direita, então, no último octeto, eu preenchi só o primeiro bit, certo? E ele está na posição que vale 128. Lembra que ele é posicional? O valor dele é posicional? Então ele vale 128. Então, a minha máscara ficou 255. Por quê? Porque eu vim preenchendo de 1 lá da esquerda para a direita, em todos os octetos, até chegar nesse último. Então, olha lá. A minha máscara ficou 255, 255, 255, 128. Porque o último octeto eu só preenchi um bit com 1. E o que isso modifica a minha vida? Né? É porque a máscara 128, ela vai me fazer o seguinte. Olha só, eu não peguei do último octeto um bit em 1. Então, 2 elevado a 1 é 2. Porém, eu tenho um total de 256 números, que é a variação que eu consigo fazer em números se eu pegasse todos os 8 bits. Certo? Então, 256 dividido por 2, que é a conta lá de 2 elevado a 1, que eu só peguei um bit. Então, 256 dividido por 2 dá 128. Certo? Então, significa que dentro dessa rede que eu coloquei ali,
que eu estou utilizando da classe C, eu consigo fazer duas sub-redes. A primeira sub-rede começa em 0 e termina em 127. E a segunda rede começa em 128 e vai até 255. Beleza? Tranquilo? Então, o que acontece? Nessa nova configuração, o meu endereço 00 é o meu endereço de rede e o número anterior ao endereço de rede da próxima rede passa a ser o último número dessa primeira rede. Então eu perco 0 lá e perco 127 aqui. Eu tenho para distribuir do 1 ao 126. E aí, na rede de baixo, eu começo, ó, o 127 é o último endereço da primeira rede, o 128 é o primeiro endereço da próxima rede. Então ele virou endereço de rede. E aí, como o 255 é o último número dele, o 254 é o final que eu posso distribuir. Então eu fico de 129 a 254. Beleza? Então eu consigo, isso foi criado para eu poder maximizar a quantidade de redes que eu faço. Então, dependendo do octeto que eu quebro, aqui eu quebrei no último octeto. Dependendo do octeto que eu quebro e dependendo da quantidade de bits que eu pego e coloco em eu tenho uma configuração diferente de quantidade de redes, de sub-redes que eu faço e quantidade de hosts que cabem em cada rede. E aí, quantos hosts cabem em cada rede? Tá vendo? Da minha máscara toda, eu já faço logo assim, ó. 32 menos 25, 7. Então, cabe quanto? 2 elevado a 7, 128. Menos 2, 126. Então, aqui cabe 126 hosts e aqui cabe mais 126 hosts. Nas duas redes que eu faço. Beleza? Olha só, outro exemplo. Se eu pegasse 2 bits ainda no último octeto. Então a minha rede vem 255, 255, 255. No último octeto eu peguei 2 bits. Então a posição do primeiro bit vale 128, a do outro vale 64. 128 mais 64, a máscara ficou 192. Certo? Aí, ó, 192, ou seja, eu peguei 3 octetos inteiros, mais 2 bits desse último octeto. Então, 24, 25, 26. A minha máscara ficou barra 26. Eu tenho em cada octeto a possibilidade de 256 números. Só que eu peguei 2 octetos lá para a rede. 2 elevado a 2, 4. Então, 256 dividido por 4, cada rede minha pula de 64 em 64. No octeto que tem a quebra, tá? Nos outros continua a mesma coisa. E aí eu consigo fazer 4 sub-redes. Cada sub-rede dessa, tá vendo? Eu tenho 6 bits em 0. Então 2 elevado a 6 vai dar 64. Menos 2, 62. Eu consigo colocar 62 hosts por rede. E eu pego um mesmo endereço e consigo quebrar ele em 4. Geralmente, as empresas trabalham assim. Então, aqui é uma tabela apenas de referência para as pessoas que estão aprendendo a trabalhar com a sub-rede ou com a rede. Então, é uma tabela apenas de referência. Mas eu posso, desde que eu não atrapalhe o range de IPs, ou seja, IP inicial e final para cada classe, eu posso colocar, por exemplo, pegar um IP da classe A e colocar uma máscara da B, ou da C, ou uma outra máscara qualquer. Desde que na hora que eu faça as contas, a divisão, eu consiga montar a rede ali. Beleza? Então, isso aqui é apenas para referência. Mas você pode mudar da forma que você quiser para se adaptar à sua rede. E aí, como é que você se adapta à sua rede? Você vai contar quantas
sub-redes, quantas redes ou sub-redes você precisa e quantos hosts em cada rede eu preciso. Ah, estou montando uma escola de informática, beleza. Eu vou ter 50 laboratórios, cada laboratório é para 45 alunos. Tá bom. Então eu preciso achar uma máscara e uma classe que eu vá conseguir subdividir e vai dar pelo menos para montar 50 redes com 45 hosts por rede. E aí eu tenho que... E por que você faz isso? Porque você tem a divisão dentro de rede, a gente fala muito assim, topologia lógica, topologia física. O que é topologia lógica e topologia física? Vocês concordam que não tem equipamento de rede aqui para vocês, alunos, e para os funcionários? É tudo um equipamento só. Então, teoricamente, está todo mundo na mesma rede. Só que a gente está na mesma rede física. Certo? Só que as configurações que vocês fazem, o que a gente faz no sistema operacional, nos sistemas operacionais dos computadores que estão nessa rede, fazem a divisão da topologia que é física, que é o mesmo meio físico que a gente está usando, da topologia lógica, que é a parte de configuração. Por isso, vocês não conseguem, por exemplo, acessar os computadores da secretaria. Se vocês conseguissem acessar os computadores da secretaria, vocês acham que alguém ia ficar reprovado? Não ia, certo? Você acha que, por exemplo, você está fazendo uma faculdade, sei lá, particular, você acha que você ia ficar devendo alguma mensalidade, alguma vez? Não ia, né? Entendeu? Mas tá todo mundo na mesma rede física, porque não passa cabo, não monta uma estrutura de servidor de tudo. Vou montar uma só para aluno, gastar um puta de dinheiro, montar uma só para aluno, e vou montar uma só para funcionário. E aí, para os funcionários, tipo assim, a gente trabalha junto, mas tem muitas profissões que você negocia salário. Provavelmente entre vocês vão negociar salário. Entendeu? E tem gente que é muito boa tecnicamente, mas é uma bosta para negociar. O cara não sabe negociar. Então, às vezes, o cara é o cara foda e negociou o salário mal pra cacete. E às vezes tem um Zé Ruela do lado que, é o cara do tapinha nas costas, que não produz tanto, mas o cara tem uma lábia fodida. E aí ele negociou bem o salário. Aí você acha que o cara foda vai ficar satisfeito na empresa quando ele descobre que o cara do lado, que não faz a porra nenhuma, ganha, sei lá, 2, 3, 4 mil a mais que ele? Né? Então, dentro da própria empresa ainda tem subdivisões, que você tem acesso ou não às informações de determinado setor. Senão eu poderia consultar o RH e saber quanto que cada um ganha e chegar no meu chefe e assim, esse cara não faz porra nenhuma, não ganha mais do que eu, que bagunça é essa? Certo? Então, eu estou falando isso para vocês por quê? Porque toda essa configuração do que pode e o que não pode, a gente configura no sistema operacional. E aí, a gente vai usar essa informação que eu estou passando para vocês para configurar o nosso Windows Server e montar a nossa rede. Só que aí, pensa no seguinte, está todo mundo conectado no mesmo meio físico, certo? Todo mundo vai acessar a internet todo no mesmo lugar. Porém, cada um de vocês vai ter dentro do seu computador uma rede. Você percebe que não pode dar zona? Eu não posso deixar, por exemplo, ele configurar uma mesma rede que ele, porque senão, quando ele tentar acessar o jogo dele, embora esteja tudo dentro da mesma máquina, lembra, eu mando para o endereço de broadcast e ele espalha para todo mundo? Então, por algum motivo, esse cara pode estar tentando acessar o servidor que está dentro dessa própria máquina e por alguma coisa acontecer de ele acessar o dessa daqui. Então, cada um de vocês vai ter que configurar o seu computador com uma rede diferente. E aí, você não vai poder,
botar o mesmo endereçamento IP, a mesma máscara que a rede do cara do lado. Então a gente vai ter que combinar isso aí para que vocês não façam a cagada de ter a mesma configuração de IP. Porque senão, o que acontece? Não existe a possibilidade de numa mesma rede dois hosts terem o mesmo IP. O que sempre acontece? Um host entra primeiro na rede com aquele IP. Quando o segundo entra, eles percebem que o IP está igual, os dois caem. Então você não consegue entrar na rede, você não consegue conectar na rede. Então dá merda. Certo? Então assim, esse material acho que já está na pasta de vocês, para caso vocês queiram dar uma olhada. Não é o foco da aula, assim, do que a gente vai fazer, mas eu acho melhor assim, eu pegar e explicar do que chegar para vocês, ó, aqui você bota esse número aqui, aí você coloca esse número aqui, e você ir fazendo, né, assim no oba-oba, sem pelo menos entender o número que você está colocando ali, o que quer dizer.